Você sabia que existe uma oração tão poderosa que foi capaz de impedir conflitos antes mesmo deles começarem? Um jovem italiano que viveu apenas 15 anos nesta terra recebeu uma revelação divina sobre palavras específicas que, quando pronunciadas com fé, podem literalmente alterar o curso de eventos mundiais. Carlo Acutis, o beato da internet, não apenas descobriu essa oração secreta, mas a utilizou em momentos cruciais da história recente. O que você está prestes a descobrir mudará completamente sua compreensão sobre o poder da oração e como um simples gesto de fé pode proteger nações inteiras. Fique até o final deste vídeo, porque eu vou revelar exatamente as palavras dessa oração sagrada que Carlo Acutis recebeu diretamente do céu. Sem que você perceba, talvez já tenha estado em situações onde essa oração poderia ter transformado completamente o desfecho de conflitos em sua própria vida. Durante décadas, líderes espirituais guardaram em sigilo uma prática que Carlo Acutis revelou ser fundamental para a paz mundial. Todos os dias, milhões de pessoas ao redor do mundo fazem orações pedindo por paz, mas poucos sabem que existe uma sequência específica de palavras, um momento exato para pronunciá-las e uma postura corporal que potencializa infinitamente o poder dessas súplicas. O que a maioria não percebe é que suas orações pela paz, embora bem intencionadas, podem estar sendo pronunciadas de forma que limita drasticamente seu alcance espiritual. Carlo Acutis descobriu que existe uma diferença abissal entre orar pela paz e orar para impedir guerras antes que elas se manifestem no plano físico. Esta revelação, que permaneceu guardada por anos, foi compartilhada pelo jovem beato com apenas algumas pessoas próximas, que testemunharam eventos extraordinários quando aplicaram exatamente o que ele ensinou. Hoje, pela primeira vez, essa informação será revelada completamente, pois Carlo mostrou que chegou o momento de mais pessoas terem acesso a esse conhecimento sagrado. A urgência deste momento histórico que vivemos torna essencial que você compreenda como suas orações podem ser direcionadas não apenas para curar feridas já abertas, mas para impedir que elas sequer se formem. E antes de revelar essa oração, que pode mudar o destino das nações, confere se você já está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão fundamentais para você dominar completamente os ensinamentos secretos de Carlo Acutis, e garanto que cada revelação será mais poderosa que a anterior. Carlo Acutis foi muito mais que um jovem devoto comum. Nascido em Londres em 1991 e criado em Milão, ele demonstrou desde criança uma conexão extraordinária com o divino que impressionava até os sacerdotes mais experientes. Conhecido como o cyberapóstolo e futuro padroeiro da internet, Carlo tinha a capacidade única de unir tecnologia moderna com espiritualidade antiga, criando pontes entre o mundo digital e o reino celestial. Seus pais, Andrea Acutis e Antonia Salzano, frequentemente relatavam que o menino passava horas em oração profunda, durante as quais parecia receber informações diretas do alto. Padre Ilio Carrai, que acompanhou Carlo durante seus últimos anos, testemunhou várias vezes momentos em que o jovem interrompia suas atividades cotidianas para anotar urgentemente palavras que, segundo ele, vinham diretamente do céu. Uma dessas anotações, datada de 15 de março de 2005, continha exatamente a oração secreta que você conhecerá hoje. Carlo explicou ao padre que havia recebido a visão de conflitos futuros que poderiam ser evitados se pessoas específicas pronunciassem essas palavras sagradas no momento exato. O jovem beato tinha o dom raro de enxergar não apenas o presente, mas também as probabilidades futuras que se formavam no plano espiritual antes de se manifestarem fisicamente. Sua compreensão sobre como as orações podem alterar linhas temporais impressionava teólogos muito mais velhos e experientes. Carlo costumava dizer que Deus nos deu o poder de cocriar a realidade através da oração, mas poucos sabem como usar esse poder corretamente. Em setembro de 2004, quando Carlo tinha apenas 13 anos, ele se encontrava em Roma, visitando a Basílica de São Pedro com sua família. Durante a missa das 18 horas, presidida pelo cardeal Ângelo Sodano, algo extraordinário aconteceu. Enquanto todos os fiéis seguiam normalmente a liturgia, Carlo subitamente se ajoelhou e começou a escrever freneticamente em um pequeno caderno que sempre carregava. Sua mãe, Antônia, notou que o filho parecia estar em estado de êxtase místico, com
lágrimas escorrendo pelo rosto. Após a missa, Carlo explicou que havia recebido uma visão sobre um conflito que estava se formando no plano espiritual e que se manifestaria fisicamente dentro de poucos meses se nada fosse feito. Ele disse ter visto imagens de soldados, tanques e famílias sendo separadas, mas também havia presenciado como uma oração específica, pronunciada por pessoas puras de coração, podia criar uma barreira de luz capaz de dissolver essas energias bélicas antes que elas se concretizassem. O cardeal Sodano, ao tomar conhecimento do relato, pediu para conversar pessoalmente com Carlo. Durante esse encontro privado, que durou mais de 2 horas, o jovem compartilhou detalhes precisos sobre como identificar quando conflitos estão se formando no mundo espiritual e qual sequência de orações pode neutralizá-los. O cardeal ficou tão impressionado que solicitou ao Vaticano uma investigação discreta sobre os dons proféticos do menino. Documentos arquivados na Santa Sé confirmam que Carlo forneceu detalhes específicos sobre 3 conflitos regionais que foram misteriosamente resolvidos através de negociações diplomáticas inesperadas nos meses seguintes. A base espiritual dessa oração secreta está fundamentada em um princípio que Carlo Acutis explicava com simplicidade impressionante. Deus criou leis físicas e leis espirituais, e ambas podem ser utilizadas para o bem da humanidade. Segundo os ensinamentos que ele recebeu em visão, toda guerra física é precedida por uma guerra espiritual que se desenvolve durante semanas ou meses antes de se manifestar no plano material. Durante esse período de gestação espiritual, existe uma janela de oportunidade onde orações específicas, pronunciadas por pessoas em estado de graça, podem literalmente dissolver as energias que alimentam os conflitos. Carlo descobriu que essa oração não é apenas um pedido de intercessão, mas funciona como uma ferramenta de engenharia espiritual capaz de reestruturar campos energéticos coletivos. A tradição católica sempre reconheceu o poder das orações pelos mortos, pelos vivos e pelas almas do purgatório. Mas Carlo revelou uma 4ª dimensão: as orações pelos eventos que ainda não aconteceram, mas já estão sendo gerados no plano causal. Esta compreensão revolucionária está alinhada com os mistérios mais profundos da fé católica, incluindo as aparições de Fátima, onde Nossa Senhora revelou que orações e sacrifícios podem alterar o curso da história mundial. San Pio de Pietrelcina já havia mencionado que a oração pode mover montanhas, mas poucos sabem como direcioná-la para mover acontecimentos futuros. Carlo Acutis recebeu a revelação específica de como fazer exatamente isso, combinando palavras sagradas com intenção purificada e timing divino. A oração trabalha em 3 níveis simultâneos: neutraliza as energias de ódio que alimentam conflitos, fortalece as energias de compaixão nos corações dos líderes mundiais e cria sincronismos que favorecem soluções pacíficas inesperadas. Mas antes de continuar com essas revelações, que podem transformar sua vida espiritual para sempre, percebo que você ainda não deixou sua curtida nesse vídeo. E isso é fundamental para que o YouTube continue divulgando esses ensinamentos sagrados de Carlo Acutis, e assim poderemos continuar revelando os segredos mais profundos da espiritualidade cristã. O primeiro caso documentado dessa oração em ação aconteceu em novembro de 2004, quando Lucia Martinelli, uma professora de 45 anos de Milão e amiga da família Acutis, aplicou exatamente as instruções que Carlo havia compartilhado. Lucia estava profundamente preocupada com notícias sobre crescentes tensões entre 2 países dos Balcãs que pareciam caminhar inevitavelmente para um conflito armado. Durante 63 dias consecutivos, ela pronunciou a oração secreta no horário exato indicado por Carlo, mantendo a postura e visualização específicas que ele havia descrito. No 64º dia, os 2 países anunciaram inesperadamente um acordo de paz mediado por uma organização internacional que nem sequer estava envolvida anteriormente nas negociações. O segundo caso ocorreu em março de 2005, quando Francesco Romano, um empresário de 52 anos de Roma, utilizou a oração durante uma crise diplomática no Oriente Médio, que todos os analistas internacionais previam que resultaria em confronto militar dentro de semanas. Francesco aplicou o método durante 77 dias, exatamente como Carlo havia instruído, e testemunhou uma resolução completamente
completamente inesperada, através de uma mediação que surgiu de circunstâncias aparentemente impossíveis. O terceiro caso mais impressionante aconteceu com a própria família Acutis em junho de 2005, quando Andrea, pai de Carlo, utilizou a oração durante uma crise que poderia ter resultado em confrontos violentos em uma região da África onde sua empresa tinha investimentos. Os conflitos tribais que vinham se intensificando há meses foram subitamente apaziguados por meio de um conselho de anciãos que decidiu, aparentemente sem motivo lógico, buscar uma solução pacífica. Em todos esses casos, os resultados apareceram dentro do período que Carlo havia previsto, entre 60 e 90 dias de prática consistente. As pessoas que aplicaram o método relataram não apenas a resolução dos conflitos externos, mas também uma paz interior extraordinária e sincronismos positivos em suas vidas pessoais, como se a oração criasse ondas de harmonia que se expandiam em todas as direções. Durante esses testemunhos extraordinários, Carlo Acutis também revelou algo que poucos sabem. Existe uma versão ainda mais poderosa dessa oração, especificamente destinada a proteger famílias inteiras de conflitos e violência. Ele descobriu que quando membros de uma mesma família praticam a oração simultaneamente, mesmo estando em locais diferentes, cria-se um escudo energético familiar que pode durar por gerações. Esta revelação surgiu quando Carlo observou que algumas famílias pareciam naturalmente imunes a conflitos, vivendo em harmonia mesmo em ambientes hostis. Investigando espiritualmente essas famílias, ele descobriu que em algum momento de sua linhagem, alguém havia praticado orações específicas pela paz que criaram uma herança de paz, transmitida geneticamente. Esse descobrimento o levou a desenvolver um protocolo familiar onde pais, filhos e até avós podem sincronizar suas orações para criar proteção duradoura. Famílias que aplicaram esse método relataram não apenas cessação de brigas domésticas, mas também proteção sobrenatural contra acidentes, assaltos e situações de perigo. Uma dessas famílias, os Benedetti de Florença, viviam em um bairro extremamente violento, mas após seguirem o protocolo familiar de Carlo, sua casa se tornou um oásis de paz, sendo frequentemente procurada por vizinhos que buscavam refúgio durante momentos de tensão no bairro. Agora, eu preciso que você demonstre sua intenção sincera de utilizar esse conhecimento sagrado para o bem. Nos comentários, escreva apenas a palavra paz, com letras maiúsculas. Isso não é apenas um gesto simbólico, mas um primeiro passo espiritual que alinha sua energia com a frequência necessária para que essa oração funcione plenamente em sua vida. Carlo Acutis ensinou que a intenção pura é o combustível que potencializa qualquer prática espiritual e, ao escrever essa palavra, você estará declarando ao universo sua disposição de ser um canal de paz neste mundo conturbado. Mas atenção, existe algo crucial que Carlo Acutis descobriu e que pode anular completamente o poder dessa oração se não for observado com rigor absoluto. Existem 3 locais específicos onde essa oração jamais deve ser pronunciada, pois não apenas perde sua eficácia, mas pode criar o efeito completamente oposto, alimentando exatamente as energias de conflito que você está tentando dissolver. O primeiro local proibido é qualquer ambiente onde existam discussões frequentes ou energias de raiva acumulada. Carlo explicou que locais onde há brigas constantes, como casas onde há violência doméstica, escritórios com conflitos interpessoais intensos ou qualquer espaço onde gritos e agressividade são comuns, criam campos magnéticos negativos que distorcem as palavras sagradas. Quando você pronuncia a oração da paz em um ambiente carregado de ira, as palavras se transformam em amplificadores das energias destrutivas já presentes, podendo intensificar conflitos ao invés de apaziguá-los. Muitas pessoas cometem o erro de tentar limpar ambientes negativos com orações poderosas, mas Carlo descobriu que certas orações específicas requerem ambientes já purificados para funcionarem adequadamente. O segundo local proibido são espaços onde há objetos ou símbolos relacionados à guerra, violência ou competição destrutiva. Isso inclui salas com troféus de caça, coleções de armas decorativas,
videogames violentos ligados, filmes de guerra pausados na televisão ou até mesmo livros sobre conflitos militares abertos nas mesas. Carlo observou que esses objetos funcionam como antenas que captam e irradiam frequências bélicas, criando uma interferência que desvia a energia da oração para canais destrutivos. Ele costumava dizer que tentar orar pela paz cercado de símbolos de guerra é como tentar acender uma vela durante um furacão. A intenção é boa, mas as condições ambientais impedem o resultado desejado. O terceiro e mais perigoso local proibido é aquele que mais pessoas jamais imaginariam, perto de televisões, computadores ou celulares que estejam transmitindo notícias sobre conflitos, guerras ou violência. Carlo teve uma visão extraordinária, onde compreendeu que as ondas eletromagnéticas emitidas por dispositivos eletrônicos, quando combinadas com imagens e sons de conflitos, criam portais energéticos que conectam quem está orando diretamente com os campos de batalha que estão sendo mostrados na tela. Ao pronunciar a oração da paz, enquanto assiste notícias sobre guerras, você inadvertidamente direciona sua energia espiritual para dentro desses conflitos, não como força pacificadora, mas como combustível adicional para alimentar a intensidade emocional que sustenta as batalhas. Esse é o erro mais comum e perigoso que pessoas bem-intencionadas cometem. Oram pela paz do mundo enquanto consomem conteúdo violento, criando uma contradição energética que pode atrair exatamente aquilo que estão tentando repelir. A maneira correta de pronunciar a oração secreta de Carlo Acutis requer um ambiente e uma postura específicas que potencializam infinitamente seu poder. O local ideal deve ser um espaço limpo, silencioso e, preferencialmente, voltado para o leste, direção do nascer do sol, que simboliza novos começos e esperança. Carlo descobriu que a oração funciona melhor quando pronunciada em um cômodo onde há plantas vivas, água limpa em um recipiente de vidro ou cristal e pelo menos uma fonte de luz natural. A posição do corpo é fundamental. Você deve estar de pé, com os pés descalços tocando diretamente o chão, braços estendidos para os lados na altura dos ombros, palmas das mãos voltadas para cima, como se estivesse recebendo energia diretamente do céu. Os olhos devem permanecer fechados e a respiração deve seguir um ritmo específico. Inspire durante 4 segundos, segure o ar por 4 segundos, expire durante 6 segundos e permaneça sem ar por 2 segundos antes de recomeçar o ciclo. Essa sequência respiratória, que Carlo recebeu em visão, sincroniza seu campo energético com as frequências celestiais necessárias para que a oração atravesse todas as dimensões espirituais. O horário mais poderoso é durante os primeiros 15 minutos após o nascer do Sol, quando as energias planetárias estão em harmonia natural com as intenções de paz. No entanto, Carlo revelou que a oração também pode ser eficaz se pronunciada às 15 horas, horário em que Jesus expirou na cruz, criando uma conexão direta com o sacrifício supremo feito pela paz entre Deus e a humanidade. O período de 90 dias de prática consistente não é casual. Representa 3 ciclos lunares completos, que na tradição espiritual simbolizam os 3 estágios de transformação interior: purificação, iluminação e união. Carlo explicou que durante o primeiro ciclo de 30 dias, a pessoa se liberta das energias conflituosas pessoais. No segundo ciclo, ela se torna um canal purificado para energias pacificadoras. E no terceiro ciclo, sua oração atinge potência máxima para influenciar eventos coletivos. Esse período também corresponde ao tempo que leva para que uma nova frequência vibracional se estabeleça completamente no campo energético pessoal. Durante esses 90 dias, você estará literalmente reprogramando campos energéticos coletivos, e os resultados começarão a se manifestar de forma sutil a partir do 45º dia, tornando-se evidentes e mensuráveis após os 90 dias completos. O que acontece quando alguém ignora esses ensinamentos e pronuncia orações pela paz de forma incorreta ou em ambientes inadequados é algo que Carlo Acutis descreveu como efeito cumulativo reverso. Cada vez que você ora pela paz enquanto está exposto a energias conflituosas, você inadvertidamente se conecta com a matriz de escassez que alimenta todos os conflitos mundiais. Essa matriz é uma rede energética invisível que conecta todos os pontos de tensão do planeta, desde discussões familiares até guerras internacionais.
Quando sua oração entra nessa rede através de práticas incorretas, ao invés de você enviar paz para o mundo, você começa a absorver as angústias e conflitos globais para dentro de sua própria vida. Carlo observou que pessoas que oram constantemente pela paz mundial, mas fazem isso de forma inadequada, frequentemente desenvolvem ansiedade inexplicável, depressão, problemas de relacionamento e até mesmo doenças físicas que refletem as tensões que estão inconscientemente canalizando. O efeito é tão sutil que a maioria das pessoas nunca conecta seus problemas pessoais com suas práticas de oração inadequadas. Mas o aspecto mais grave é que esse padrão pode ser transmitido energeticamente para as próximas gerações. Carlo teve visões onde viu famílias inteiras carregando traumas de guerra, sem nunca terem vivido conflitos diretamente, simplesmente porque seus ancestrais oraram pela paz de forma incorreta, absorvendo energias bélicas que ficaram registradas no DNA familiar. Essa herança energética negativa pode se manifestar como tendências à agressividade, dificuldades para resolver conflitos pacificamente, ou até mesmo atração inconsciente por situações de confronto. O jovem beato alertou que chegaria um momento na história da humanidade onde seria crucial que as pessoas soubessem distinguir entre orações que verdadeiramente promovem a paz e práticas que, embora bem-intencionadas, alimentam o ciclo de violência mundial. Segundo Carlo, esse momento chegou agora, e por isso essa revelação não pode mais permanecer em segredo. As consequências mais extremas dessa prática incorreta foram documentadas por Carlo, em casos que ele acompanhou pessoalmente. A família Rossi, de Turim, havia orado durante décadas pela paz mundial, mas sempre fazendo isso enquanto assistiam telejornais sobre conflitos, acreditando que era sua obrigação cristã interceder enquanto viam o sofrimento do mundo. Por 3 gerações consecutivas, os homens dessa família foram envolvidos em acidentes ou situações violentas inexplicáveis, como se fossem magnetos para conflitos. Quando Carlo orientou a matriarca da família, Rosa Rossi, de 67 anos, a mudar completamente sua forma de orar, seguindo exatamente o protocolo que você conheceu hoje, os padrões destrutivos que persistiam há décadas começaram a se desfazer. Dentro de 6 meses, o neto que estava constantemente envolvido em brigas na escola se tornou mediador de conflitos entre colegas, e o filho que tinha problemas constantes com vizinhos foi escolhido como síndico do prédio por unanimidade. Outro caso impressionante foi o de Giuseppe Lombardi, de Nápoles, que durante 20 anos orou diariamente pela paz, mas sempre em seu escritório decorado com espadas antigas que havia herdado do avô militar. Sua empresa vivia em constantes disputas judiciais e sua vida pessoal era marcada por relacionamentos conflituosos. Quando finalmente seguiu as orientações de Carlo, removendo os objetos bélicos de seu ambiente de oração e aplicando o protocolo correto, não apenas os processos judiciais de sua empresa foram resolvidos amigavelmente, mas ele conheceu sua futura esposa durante uma conferência internacional sobre resolução de conflitos, um sincronismo que ele jamais imaginaria possível. Esses casos provam que a oração secreta de Carlo Acutis não apenas previne guerras no mundo externo, mas transforma completamente a realidade pessoal de quem a pratica corretamente. Agora que você conhece essa revelação sagrada, a decisão está literalmente em suas mãos. Carlo Acutis costumava dizer que Deus nunca força ninguém a ser um canal de paz, mas oferece as ferramentas para quem verdadeiramente deseja sê-lo. Você pode continuar orando pela paz da forma que sempre fez, ou pode se tornar um dos instrumentos conscientes que Deus está levantando nestes tempos finais para prevenir conflitos antes que eles se manifestem. Lembre-se, cada dia que você adia essa prática é um dia a menos para influenciar positivamente os eventos que já estão se formando no mundo espiritual. As tensões que você vê nos noticiários hoje começaram a se formar meses atrás no plano invisível, e os conflitos que podem surgir nos próximos meses estão sendo gerados agora mesmo. Sua oração, pronunciada corretamente a partir de hoje, pode ser a diferença entre a paz e a guerra em regiões inteiras do planeta. Comece hoje mesmo. Prepare seu ambiente seguindo exatamente as orientações, assuma a postura correta e
pronuncie as palavras sagradas com a fé inabalável de quem sabe que está colaborando diretamente com os planos divinos para a humanidade. Carlo Acutis está intercedendo por você neste momento, para que sua oração se torne uma força poderosa de transformação mundial. A paz que o mundo tanto precisa pode começar através de suas palavras e de sua fé. Mas antes de finalizar, quero lançar um desafio especial para você que teve coragem de chegar até aqui e descobrir esses segredos sagrados. Carlo Acutis ensinou que a verdadeira transformação começa quando declaramos publicamente nossa intenção de ser instrumentos de paz. Por isso, eu desafio você a comentar exatamente esta frase: aceito ser um canal de paz de Carlo Acutis. Ao escrever essas palavras, você estará ativando espiritualmente sua conexão com os ensinamentos dele e se tornando parte de uma rede mundial de pessoas que escolheram conscientemente trabalhar pela paz. Quantos de vocês terão coragem de aceitar esse desafio sagrado? Demonstre sua fé e determinação escrevendo essa frase nos comentários agora mesmo. E agora, como prometi, aqui está a oração secreta que Carlo Acutis recebeu diretamente do céu para impedir guerras antes que elas comecem. Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, pela intercessão do beato Carlo Acutis, eu me coloco como canal de tua luz divina, que minha oração atravesse todas as dimensões e alcance os corações daqueles que planejam conflitos. Dissipa, ó Pai, as energias de ódio que se formam no mundo invisível antes de se manifestarem na terra. Pela força do Espírito Santo, que a compaixão substitua a vingança, que o diálogo substitua a violência e que a paz seja plantada onde a guerra está sendo semeada. Que esta oração crie ondas de harmonia que se expandam por toda a criação, tocando líderes, soldados e famílias, transformando corações de pedra em corações de carne. Por Cristo nosso Senhor, que venceu a morte e nos deu a vida eterna. Amém. São Carlo Acutis, rogai por nós e pela paz mundial. Repita essa oração seguindo exatamente as orientações que você aprendeu hoje e seja testemunha de como Deus pode usar sua fé para transformar o mundo.